Olá a todos e muito bem-vindos ao meu videojogo em força, o podcast especialmente preparado para quem gosta de jogar e ouvir um podcast de vez em quando. E pronto, bem, estamos de volta para este nosso segundo episódio desta nossa série do Clash of the Titans. Se já estás desse lado, então já sabes que hoje é dia de meter 3 gigantes numa arena imaginária, não é? Para ver quem é que sai de lá de pé. E hoje vamos trazer aqui 3 séries que digo serem algumas das principais da indústria. Vamos falar aquilo que basicamente acho que todo o gamer já pensou ou já discutiu, que é basicamente o que é melhor, se é um mundo aberto ou se é uma experiência mais guiada. Basicamente é um bocado isso, mas como podem ver no vosso thumbnail deste episódio, não é? Nós estamos desta vez a falar sobre qual é que será o melhor jogo de ação e aventura, não é? Pronto, e neste âmbito nós temos aqui 3 candidatos de peso, mas antes disso não se esqueçam de fazer aqui um likezinho, ou seguir, ou fazerem qualquer coisa nas nossas redes sociais. É bastante importante para nós podermos ter aqui também algum feedback. Lembrem-se, portanto, que este tipo de episódios, portanto, esta configuração é especialmente preparada para vocês também participarem e darem algum feedback do que é que acham sobre o que estamos aqui a discutir, ok? Portanto, o que é que podemos já fazer desde já? Vamos já falar sobre os jogos, não é? Portanto, quais são os jogos que eu escolhi aqui para os 3 grandes jogos para avaliarmos aqui no âmbito do conceito de jogos de ação de aventura, não é? Portanto, o primeiro será Legend of Zelda. Acho que é uma das séries mais consagradas da indústria. Vamos falar um bocadinho sobre ela mais à frente. Depois também vou falar um pouco sobre Red Dead Redemption. Portanto, é um dos trabalhos mais aprimorados da Rockstar, que eu acho que representa um mundo vivo e detalhado melhor que qualquer outro jogo que existe até hoje. E por fim, para fechar o triângulo, temos a intensidade cinematográfica da série Uncharted. São, portanto, 3 filosofias, 3 identidades, e aqui a ideia será avaliar, metê-las frente a frente. No final falamos sobre um vencedor, mas novamente, se ouviram o primeiro episódio, já sabem que a ideia aqui não é estar a discutir qual é que é o melhor jogo, é avaliar, portanto, as mais-valências de cada uma, o que é que as torna... qual é que é a sua identidade, o que é que contribui a sua identidade para o género em particular, e nesse âmbito avaliar efetivamente o que é que efetivamente é a dicotomia do mundo aberto versus uma experiência de narrativa, não é? Portanto, vamos ao primeiro round. Portanto, o ADN do género, antes de começar, portanto, acho que vale a pena perceber um pouco o que é que torna um action adventure, portanto, no fundo um action adventure, não é? Este género vive basicamente a combinação entre exploração, combate, progressão e narrativa. Não existe aquela componente de desenvolvimento de personagem, não é um jogo puramente sandbox, não é um jogo puramente linear. Existe ali, portanto, um equilíbrio, mas lá está, este equilíbrio nunca é perfeito, não é? Portanto, há sempre aqui uma decisão estrutural feita por parte dos developers, e portanto, há sempre a questão se é o jogador que conduz a experiência ou se é o criador que conduz o jogador, e é aqui nesta questão mesmo que começa a batalha deste episódio, não é? Portanto, e a primeira série que eu meto aqui já dentro do ringue é Legend of Zelda, que basicamente tem como a liberdade como filosofia, não é? Portanto, quando falamos de liberdade dentro do Action Adventure, eu acho que há poucos nomes que pesam tanto como o Legend of Zelda, em especial a partir do Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. A série assume uma posição quase radical, não é? Onde o jogador pode fazer basicamente quase tudo. Nós basicamente podemos ignorar a história durante dezenas de horas, ou podes ir diretamente para o boss final. Podemos passar tempos a escalar a montanha só a descobrir toda aquela área, experimentar mesmo sistemas físicos, não é? E criar soluções que nem sequer os próprios criadores tinham antecipado, não é? E portanto aqui basicamente o mundo é que é o protagonista, não é? Tanto a narrativa, ou sequer mesmo a personagem do Link. A narrativa existe, claro, mas é bastante leve, é bastante fragmentada e muitas vezes até é opcional. No fundo a emoção
vem mais da descoberta do que da própria história central, né? E lá está, Zelda representa a crença de que um videojogo é, acima de tudo, um espaço de exploração do jogador. Mas lá está, esta liberdade tem o seu custo, não é? Como falámos, o impacto negativo raramente atinge os picos emocionais que experiências mais controladas conseguem atingir. E no fundo a história não empurra o jogador, ela espera um pouco sobre as ações do próprio jogador. E isso levanta a pergunta, não é? Quer dizer, sem uma narrativa forte, será que este género perde identidade? E bem, quer dizer, isto leva-me ao segundo concorrente deste Clash of the Titans, que é o Red Dead Redemption, portanto, que assume o mundo como uma personagem, não é? Mas não é somente o mundo em si que se torna o jogo, é também a realidade do mundo, a veracidade, a forma como o mundo respira. Portanto, não temos só a liberdade em si, temos uma densidade, temos mais detalhe, existe uma intenção narrativa maior dentro do próprio mundo. E isto transmite-se de que forma? Por exemplo, isto é notório nos NPCs, por exemplo, que parecem ter uma rotina, ou nas cidades, que parecem ter uma identidade mais própria, mesmo a paisagem em si tem um propósito mais definido. E um pouco ao contrário do que acontece com o Zelda, a narrativa central, portanto, neste caso, que segue os passos de Arthur Morgan, não é como uma personagem que se apresenta como um avatar vazio. Como vocês sabem, o Zelda, o Link, é uma personagem que o seu criador criou no conceito de ser um avatar vazio para poder associar o jogador melhor à personagem em si. Já Arthur Morgan do Red Dead Redemption não, é uma personagem que só tem o seu passado, já tem uma escrita bem definida, já tem uma interpretação bem concretizada, e lá está, o Red Dead tenta fazer algo que é impossível, que é dar a liberdade sem perder o controle narrativo. Mas será que é possível? Quer dizer, isto porquê? Porque mesmo num mundo tão detalhado, a estrutura continua aberta, não é? Pode afastar-te um bocadinho da missão principal, pode desiludir o ritmo, mas aqui a diferença passa que o mundo reforça constantemente o tom da narrativa, não há uma dissonância, não há uma divergência, o sistema está mais alinhado com a história. E portanto Red Dead posiciona-se, lá está, no meio do campo de batalha, não abdica da liberdade, mas também procura alguma ambição dramática. O que me leva, por fim, ao último titã desta batalha, que é Uncharted, que basicamente será um pouco a antítese de Zelda, onde não há ilusões de liberdade total. Os mais recentes até têm umas pequenas áreas mais expansivas, mas na generalidade é uma série que é basicamente orientada totalmente guiada, mas é um jogo que sabe exatamente onde quer que nós temos que ir, sabe exatamente quando quer que sentimos aquela tensão, sabe exatamente quando é que temos que respirar. No fundo, cada sequência é construída como um filme interativo, é um ritmo mais cirúrgico, não é? Isto permite quê? Permite que algum dos mundos abertos raramente consegue manter durante dezenas de horas, permite uma intensidade mais constante da narrativa. E mesmo o Drake não é uma personagem que conseguimos moldar, é uma personagem que no fundo acompanhamos. Então a pergunta é inevitável: será que isto ainda é o futuro do género? Ou há uma abordagem mais fechada numa era dominada por mapas mais gigantes? Eu estou aqui, por exemplo, agora fazendo referência a outras séries, o fan de Horizon, por exemplo, ou de Ghost of Tsushima. Então, são séries que já envolvem mundos abertos, mas que também têm uma narrativa bastante pesada. E portanto, lá está, fica aqui a minha questão. Será que que existe futuro para um género mais narrativo, orientado para narrativa? Bem, eu acho que aqui a verdadeira dicotomia é que o mundo aberto privilegia a agência, não é? E a narrativa linear privilegia a intenção do autor. E, no fundo, o Zelda diz descobre, não é? Tens aqui o mundo, agora descobre. O Uncharted diz segue-me. E o Red Dead diz ok, explora, mas deixa-me contar-te também uma história por trás. E qual destes três caminhos é que definem melhor o action adventure moderno? Primeiro, digam-me vocês, ok? Portanto, escrevam aí nos comentários, digam o que é que acham que define melhor o género da ação-aventura moderno.
e digam se concordam com o que vou dizer, ok? Portanto, eu acho que se pensarmos na evolução da indústria, o mercado claramente abraçou os mundos maiores. Os mapas enormes vendem, pá, é a verdade. Horizon teve um sucesso enorme, Ghost of Tsushima também tem um sucesso enorme, o Spider-Man também tem um sucesso enorme, são jogos que custam milhões, mas rendem milhões, e a verdade é que as horas de conteúdo vendem. Por muito que eu não concordo com a questão de colocar um preço por hora num videojogo, há jogadores que impõem, e isso, há um impacto aqui tangível, não é? Mas também, quer dizer, é preciso avaliar o impacto emocional mais duradouro, e aqui agora já começa a entrar noutro âmbito, não é esse? E que muitas vezes esse continua a ver mais associado a experiências mais controladas. Portanto, há aqui argumentos a favor e contra, e aqui está um ponto interessante, é que o mundo aberto cresce em escala, isso é certo. Mas a narrativa, a meu ver, cresce em profundidade também. E no fundo, qual é que destes géneros faz evoluir mais? Qual é que o género que consegue crescer melhor? Quem ganha? No fundo, basicamente, aqui a minha questão é essa. Quem ganha esta segunda batalha do Clash of the Titans? Se avaliarmos apenas a narrativa pura, o Zelda leva a vantagem, já falámos. Numa outra série do género, acho que abraçou tanto, acho que nenhuma outra série, no fundo, conseguiu fazer uma experimentação tão grande, não é? Se avaliarmos a imensidão ou a densidade narrativa ou a imersão dentro do mundo aberto, eu acho que o Red Dead continua a ser o melhor jogo do género e provavelmente o exemplo mais ambicioso. Se avaliarmos a intensidade emocional e consistente narrativa, o Uncharted é mais refinado, é mais orientado para o jogador. Mas lá está, os jogos de ação-aventura vivem na combinação de ação e aventura, está no nome, não é? E a aventura implica também descoberta. Mas a ação implica ritmo. E isto é um ponto bastante importante. Mesmo que exista a ação orientada, é preciso que ela seja ritmada para o jogador em particular. E é aqui que, por exemplo, o Uncharted falha um bocado, não é? E neste âmbito, se eu tiver que escolher um jogador nesta batalha do segundo episódio do Clash of the Titans, onde estamos a avaliar a melhor série de ação-aventura, eu diria que o Red Dead Redemption acaba por ser o equilíbrio mais ambicioso entre os dois mundos. Eu acho que não é o mais livre, nem é o mais intenso em termos cinematográficos, embora seja bastante bem trabalhado e é impactante a história do personagem principal, mas é o que tenta unir liberdade, mundo vivo e uma narrativa forte numa experiência mais coerente. E eu acho que, portanto, por estes motivos, o Red Dead Redemption é o melhor jogo de ação de aventura que existe. Ok? Agora venham para aí com as forquilhas, eu quero ouvir as vossas opiniões sobre esta minha afirmação. Portanto, mas agora, lá está. Venham falar connosco. Se tivessem que escolher apenas uma dessas três séries para representar o género action da aventura, qual é que escolhiam? Ou então digam-me outra qualquer. Acham que há alguma que represente melhor a liberdade criativa que o Zelda, ou algum que seja um mundo vivo melhor que Red Dead? Ou qual é que será o que apresenta a intensidade cinematográfica mais fidedigna com Uncharted? Não se esqueçam de partilhar este episódio com os vossos amigos, ok? É importante para nós sabermos que existe aqui uma divulgação deste nosso trabalho. É interessante ver que efetivamente existe aqui umas questões que são levantadas quando começamos a pensar qual é que é o melhor jogo de uma dada série, de um dado género. Mas lá está, o objetivo aqui mesmo é pôr a malta a discutir sobre outros assuntos para além do que é simplesmente definir o que é o melhor jogo do determinado género. Portanto, malta, já sabem, se quiserem ver algum trabalho meu, passem também pelo site Game Forces, tem lá muitas notícias disponíveis para vocês, muitas análises, muitos artigos de opinião. E até lá, não se esqueçam de jogar muito e tchau!